nome é Thiago Freitas, dando início aqui a mais um BIQ Podcast, né? Já tratando aí de um tema hoje importantíssimo, que é a manutenção preventiva dos nossos veículos. Não custa nada relembrar que estamos vivendo um Junho Laranja, que é um mês de prevenção a incidentes e acidentes na linha viva, né? E hoje, para esse nosso bate-papo, a gente vai contar aí com a presença do Johan Bairos, que ele é um engenheiro eletricista, também engenheiro de segurança, pós-graduado aí em engenharia de petróleo e gás, já atua aí há 18 anos no sistema, né, de energia elétrica, e hoje é responsável pela área de treinamentos técnicos e normativos da IN Brasil. Johan, obrigado aí pela sua presença, certo? A gente sabe como é que é a correria, só tem a agradecer. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de participar do podcast com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Johan, a gente agradece. Também contamos aí com a participação de dois especialistas na área, né? Que é o Alexandre Moura. Alexandre Moura, ele também é engenheiro eletricista de formação. Hoje ele é gerente responsável por vários contratos de linha viva no estado do Ceará. Alexandre, obrigado também por estar participando aí com a gente. Obrigado, Thiago. Valeu. E também contamos com a participação aí do Fernando, né? Fernando Figueiredo, hoje atua como gerente de manutenção e frota, responsável aí por todos os veículos de linha viva a nível de Brasil, dos contratos da BIQ. Fernando, obrigado por estar participando aqui com a gente também, Fernando. Opa, Thiago, eu que agradeço pelo convite e feliz por estar com vocês aqui. E aí a gente já inicia, né, o nosso bate-papo, e é interessante a gente estar comentando isso, com o nosso convidado aí, o Johan. Johan, eu gostaria de te perguntar, quando você escuta a palavra linha viva, qual é a primeira coisa que vem à tua mente? Quando eu escuto linha viva, vem um eletricista com muita experiência, bem treinado e com equipamentos, EPIs, EPCs e caminhões com todos os laudos. Ou seja, a palavra linha viva me remete ao topo máximo da carreira do eletricista, né? Isso que, quando alguém fala para mim linha viva, vem na minha cabeça. Que é interessante a analogia que o Johan falou, cara, é isso, a linha viva ela tem um outro nível, ela é considerado mais nossa tropa de elite aí, de operações especiais, né? Então é muito bonito a gente ver a linha viva trabalhando. E aí é o que nos remete, já que estamos falando de linha viva, há uma pergunta já do nosso eletricista, ele é o Edivaldo, lá de Paus Ferros, no Rio Grande do Norte, que ele pergunta o seguinte para o Fernando. Gostaria de saber de vocês os principais pontos de manutenção dos veículos e das cestas aéreas. Caso não tratados, o que pode acontecer? O que a gente entende como os principais pontos de manutenção, né, são os danos lá causados no cesto aéreo, as mangueiras com vazamentos, os protetores dos comandos avariados, nós temos aí o vazamento de óleo, tanto nas patolas quanto no braço do giro, né, o vazamento de fluidos na viatura, né, o sistema elétrico do veículo também é bem importante ser verificado, que são itens que podem ser facilmente identificados lá no momento que o condutor está fazendo o checklist da viatura, né, evitando uma parada inesperada do veículo, tanto do equipamento. Cara, legal. É bom a gente ter essa troca de experiência, que o cara que está assistindo a gente aí, o eletricista que está vendo, ele vai começar a ter mais atenção nesses pontos. E aí tem uma outra pergunta que também já é direcionada aí para o Alexandre, né? O que é line e o que é cubo, para que ele serve? Costumo dizer que o line é a luva do eletricista lá no caminhão, né? Então, o line, ou cubo isolante, né, é um componente projetado para ser acomodado dentro do cesto aéreo do caminhão, né, que tem a função de modificar as propriedades elétricas, né, do cesto aéreo. Então, assim, a cubo isolante, né, ela serve exatamente para proteger, para isolar totalmente, né, o eletricista de qualquer tensão que ele venha até ter contato lá na rede de 13.8 kV. Né? Então, o eletricista fica dentro de uma bolha, né, lá no cesto aéreo, justamente por conta do line. Segurança é tudo, né, pai? Principalmente se tratando de linha viva. Uma luva a mais, uma proteção a mais. Cara, obrigado aí pela resposta. E aí, eu lembro que eu comentei no começo da minha fala que o Johan, ele está responsável agora pela área de treinamentos.
Cara, treinamentos também é o começo de tudo. João, quais são, assim, os principais e os maiores desafios que tem nessa área de treinamento? Tiago, eu acho que temos um grande desafio pela frente, né, a nível das 4 distribuidoras do Grupo Enel, né, no Brasil, e em ter treinamentos e uma integração entre os treinamentos técnicos e os treinamentos de segurança, né? Eu acho que o que se está querendo é mudar esse conceito de ter treinamento de segurança e ter treinamentos técnicos separados, né? O que estamos querendo é implantar essa mudança de cultura, que o treinamento é um só. E a segurança, ela faz parte da execução da atividade. Então, eu acredito que hoje é um grande desafio ter essa integração dessas 2 vertentes, né? E eu acho que para a atividade de linha viva específica, como estamos falando hoje aqui, eu acho que um dos principais desafios também que temos é encontrar profissionais preparados no mercado para executar essa atividade, né? E esse desafio, ele vira uma oportunidade, porque vamos ter a oportunidade de formar muitos eletricistas de linha viva para o futuro, né? Então, esse é a alavanca que vamos utilizar e que devemos utilizar, né? Ante a falta de oferta de mão de obra no mercado, a gente pode formar eletricistas desde o zero, né? Então, essa é uma grande oportunidade que temos perante esses 2 desafios que eu comentei anteriormente, Thiago. É interessante, né, a gente ver que a base é essa parte de treinamento, né? É onde eu consigo ali evitar uma situação mais crítica no futuro. Cara, eu vejo que esse seja o caminho, treinamento, capacitação. E aí, Fernando, pegando já uma deixa aí que o João falou de treinamento, capacitação, as coisas, e voltando já para o nosso tema de manutenção, cara, quais são, assim, os principais defeitos com um equipamento desse, que eu acredito que o eletricista ele tem alguns treinamentos, quais são os principais defeitos que podem acontecer com esse equipamento de linha viva, que ele é um equipamento muito específico, né? E muita gente tem esse tipo de dúvida. Explica um pouco para a gente quais são esses problemas que podem surgir. Bom, Thiago, hoje a gente entende, né, que os principais pontos de defeitos ou fadiga, né, como a gente trata, estão vinculados diretamente ao cesto, né, e à lança, né, ocasionados por trincas em contatos excessivos em condutores ou em superfícies de atrito, né. Existe também o rompimento das mangueiras, né, podendo ser também ocasionados pela exposição a intempéries, e também o uso indevido dos comandos da cesta, né? A gente observar ali o uso de 2 comandos ao mesmo tempo, isso pode ocasionar aí uma quebra prematura, né, um defeito mais agravado, né, podendo também levar trancos na operação de subida ou de descida, né, esse uso excessivo. Também tem a forma de patolamento do veículo, né, de forma adequada ou inadequada, né, digamos assim, o eletricista observar onde ele vai patolar o veículo, se o ambiente oferece um desequilíbrio ou não para o veículo na hora de patolar, e também podendo vir interromper o uso do equipamento em campo, né? Então, esses são os pontos que a gente entende como defeitos mais comuns. Tiago, se você me permite, eu queria complementar a parte do Fernando. Eu queria elencar o quão importante que o Fernando está falando, principalmente para os nossos eletricistas que estão nos escutando. A importância de eu fazer um correto APR antes de iniciar a atividade. Porque muitas das causas que o Fernando comentou aqui, eles são geradores de acidentes graves e fatais nas operações das distribuidoras. Então, é muito importante o checklist diário e também a manutenção preventiva dos equipamentos. É um tema muito relevante que eu queria destacar, Thiago, se você me permite essa oportunidade para complementar o que o colega Fernando comentou. Cara, muito bom ver isso aí. Porque eu falei de defeitos e o Diogo falou de APR, né? Então, quando o cara detecta isso aí, acho válido você ter comentado, Diogo, fez a APR, detectou algum problema no veículo, se recusa e procura resolver.
para não acontecer um acidente no futuro, né? Então, muito legal isso aí. Aí, Alexandre, a gente está comentando aqui, entramos aí já na parte mais de veículo, né? O nosso veículo de linha viva, existem 2 tipos de ensaios, né, que são realizados nele, e eu queria que tu comentasse um pouco que ensaios são esses. Então, Thiago, assim, tudo que a gente falou aqui agora, que o Fernando falou, que o João falou, é uma inspeção visual que a gente faz no veículo, né, uma averiguação de contato que a gente faz no veículo. Então, tem 2 ensaios que a gente tem que fazer, que é o ensaio de elétrico e o ensaio acústico, que a gente para detectar coisas que a gente não consegue perceber com os olhos, né? Então, o ensaio de elétrico é para detectar, para saber se a lança isolada do veículo e se o cesto isolado e o line isolado, ele realmente tem ele está com essa capacidade de isolar a tensão do eletricista, né? Ou seja, de manter o eletricista naquela bolha, como eu falei anteriormente. Então, o ensaio de elétrico é exatamente para isso. A gente faz esse ensaio para garantir que o componente que a gente está utilizando tenha capacidades isolantes, né? Para garantir exatamente isso, que o eletricista esteja totalmente protegido contra choques elétricos. E o ensaio acústico é exatamente para verificar as condições mecânicas, né, de materiais desses veículos, né? Então, assim, o line, né, ele tem o line é feito de fibra de vidro, né, e a lança isolada também é feita de fibra de vidro. E o restante do veículo é feito de metal. Então, o ensaio acústico é exatamente para detectar se esses materiais eles não têm alguma rachadura interna que a gente não consegue perceber com o olho humano, né, o olho nu. Então, a gente faz um ensaio acústico, você joga ondas sonoras dentro do veículo para detectar realmente se tem alguma ruptura, se tem algum ponto de fadiga nesses materiais e que, para garantir que essa fadiga, ou seja, a inexistência dela, a existência dela, venha a ocasionar alguma coisa em campo. Então, assim, a gente faz uma medida protetiva, né, de elétrica, com o ensaio de elétrica, e faz uma medida protetiva mecânica, né, de estrutural, com o ensaio acústico. Então, esses são os 2 ensaios principais, primordiais, que a gente tem que fazer para garantir que o eletricista trabalhe com segurança em campo. Cara, e se tratando de equipamento de linha viva, né, a gente vê que a tecnologia aí está toda embutida nele, né? E você falou aí de 2 laudos que são primordiais para garantir a segurança. E aí, como o Diogo já é o cara da área de segurança, é um cara que já trabalhou plenamente, aí eu gostaria de perguntar ao Diogo, na sua opinião, você acha que é capaz de realizar uma atividade de linha viva sem acidentes? Eu tenho total certeza disso, Thiago. E eu sou muito convicto que quando a gente tem pessoas treinadas, os CPIs adequados, os EPCs adequados, as ferramentas e as viaturas em condições de funcionamento, é totalmente possível ter uma operação na linha viva sem acidentes. Isso não tenho a menor dúvida disso, Thiago. E todo isso que está sendo falado aqui, ele se entrelaça, porque se eu não faço um bom laudo de elétrico da viatura, se eu não faço um laudo acústico, isso também são fatores geradores de acidentes. Que a gente diariamente, não diariamente, muito frequentemente, recebemos vídeo de outras distribuidoras onde o braço do ceifeiro quebra por falta de uma correta dos laudos acústicos, então, e isso gera acidentes nas operações da distribuidora, né? Então, eu sou 100% convicto de que é uma operação que pode ser sem acidente, Thiago. É importante, né, a gente ver que é possível. É possível a gente trabalhar com linha viva sem ter acidentes, né? Se a gente manter a nossa total atenção e o nosso total foco na atividade, a gente consegue. Aí, Fernando, vem uma pergunta, cara, que o inicial de tudo é o motorista e a equipe subir ali no caminhão e ir para campo. Cara, para o motorista ir para campo, em total segurança, quais são assim, os principais itens que ele tem que verificar ali, visualmente, já para ele saber que o caminhão está ok e que ele pode ir para campo? Tem essa dica aí para passar para o motorista?
Tiago, tenho sim. Isso é sempre um tema bem interessante. Eu sempre gosto de abordar esses temas. E essa pergunta também nas reuniões e nos treinamentos que eu faço. A gente sempre instrui, né, os nossos condutores a fazer um checklist bem realizado no veículo, né, antes de sair para campo, verificar aqueles itens de segurança, macaco, step, chave de roda, triângulo, verificar o funcionamento, se tem alguma falha, tanto na viatura quanto no equipamento, né, antes dele sair. Algumas verificações básicas lá do carro, que é verificar o nível de óleo, verificar a água, né, a pressão dos pneus, sempre estar ali de olho nos pneus. Também um fato muito importante, que eu gosto muito de colocar isso nos treinamentos, o motorista se preocupar também com a água do limpador de para-brisa, né, tá sempre ali com a água do limpador, o limpador bem abastecido, né, principalmente em dias de chuva, é sempre importante estar ali mantendo os para-brisas limpos, e claro, também a documentação obrigatória do veículo, né, os laudos, tanto acústico quanto elétrico, CNH do condutor ativa e compatível com o tipo do veículo, né, as licenças de rodagem, né, as AETs, como a gente chama, né, dentro do carro, o certificado de tacógrafo também é um item bem importante. Então, esses são os itens que a gente ministra muito e fala muito nos treinamentos, e é sempre bom o motorista se antever esses itens e estar sempre com eles em dia, né? Bom você tocar nisso, Fernando, que aí é o começo de tudo, né, cara? É o começo da minha jornada, é onde eu garanto que o caminhão está ok para mim ir para campo. O Alexandre tocou num ponto legal, que foi a parte do ensaio elétrico. Alexandre, mas assim, o que gera muita dúvida, pelo menos para mim, eu vou estar te perguntando se ele tem certo, cara, como é que é feito esse ensaio elétrico? É importante você perguntar, Thiago, porque é o seguinte, assim, muitas pessoas não sabem como são feitos os ensaios, né, e apenas vê o documento lá, vê a validade, tá bom o equipamento. Mas eu sempre digo para as pessoas com quem eu trabalho, né, até para você também, Thiago, que é bom a gente saber como é que funcionam as coisas, né, então, o ensaio de elétrico é muito simples, né, a gente pega um material isolante, né, aplica uma corrente de alta tensão nele e verifica se essa corrente tem uma fuga pelo material isolante. Né? Obviamente, tem um procedimento técnico normatizado, onde eu tenho um tempo, né, X específico, uma tensão e uma corrente específica para cada material e para cada nível de isolamento, onde eu devo aplicar nesse isolamento, e esse material tem que aguentar esse tempo específico com essa corrente de alta tensão aplicada nesse mesmo tempo. Então, se nesse tempo a corrente que eu apliquei não fugir, ou seja, o equipamento ele isolar completamente essa corrente de alta tensão que eu apliquei durante esse tempo, então o material está ensaiado, né, ou seja, está aprovado para o eletricista utilizar, né, seja uma luva de borracha, seja uma manta, e seja o line, no caso que a gente está falando aqui sobre veículos, né. Não, cara, Alexandre, e aí, o que acontece nesse tempo aí, ou então nesse tempo específico, ou um tempo menor, né, do tempo estabelecido, essa corrente vem a falhar, ou seja, essa corrente vem a fugir do isolamento do equipamento, e esse isolamento não segura essa corrente de alta tensão. Então, esse equipamento, ele falha no teste, ele não serve para ser utilizado em campo. Então, ele não vai ser laudado, ou seja, ele tem que ser descartado, no caso de materiais de borracha, ou então no caso de fibra de vidro, que é a questão do line, a gente pode reutilizar ele, dar uma nova manutenção nele e reaplicar o teste. Então, basicamente, como eu disse, é isso. O ensaio de elétrico é a aplicação de corrente de alta tensão nele. Se a corrente fugir do isolamento, ele não presta para a gente utilizar em campo. Se ele conseguir manter essa corrente de alta tensão dentro do equipamento, então ele está bom para ser utilizado. Cara, legal ver essa outra visão do ensaio elétrico, né? Que a gente só vê o papel, né? Geralmente a gente não vê como é feito. E aí, a gente viu alguns exemplos aí, o Fernando falando de parte mecânica, o João citou até uma situação do braço de um caminhão que quebra, você falou agora da parte de ensaio elétrico, e a minha pergunta agora vai para o Johan, que é o seguinte, Johan, a gente se vê muito se falar, se comentar de direito de recusa, e em algumas situações que possam ser aplicadas. Cara, faz uma explanaçãozinha aí de como eu vou utilizar o direito de recusa, como é que eu faço para fazer isso? Bom,
o direito de recurso, o Steward, como chamamos ele aqui na nossa política da Enel, né? Você pode utilizar ele desde a etapa do checklist, como os colegas falaram, né? Se eu identifico que o sexto aéreo está com os comandos damnificados e eu sei que para eu executar o meu trabalho de forma segura, eu vou precisar que ele esteja funcionando corretamente, nesse momento eu posso exercer meu direito de recurso. Outro exemplo que podemos ter para os colegas da VIQ que estão nos escutando aqui agora é, por exemplo, se eu não tenho conhecimento para executar aquela atividade, eu também posso exercer meu direito de recurso. Para executar outro exemplo, se para executar uma atividade que ela leva 3 horas e eu estou tipo 4 horas da tarde já do dia, e eu sei que não vai dar tempo para executar a atividade com segurança em 2 horas, eu posso exercer meu direito de recurso. E o direito de recurso, o Steward está aqui para salvar as vidas de todos. Ou seja, é uma ação que ela está respaldada tanto pela norma brasileira, a NR10 fala muito claro isso, e também está respaldada pelas políticas da Enel. Ou seja, não tem nada mais importante no momento que salvaguardar a vida das pessoas. Não tem nada mais importante que isso. E elencando com o que falamos também lá no início, Thiago, acredito muito fortemente que se os trabalhadores exercem esse direito, isso também vai nos levar a ter acidentes zero dentro da linha viva. Porque se o colaborador ele não se sente preparado, se ele não se sente treinado, se ele não tem o EPI, se ele não tem um EPC, ele com certeza ele estará se colocando em risco na hora da execução da atividade. Então, para finalizar a minha exclamação, não tem nada mais importante que a vida. Nós temos uma campanha agora do Zero Acidente e ele fala, você fará falta para alguém. Então, sempre lembrar disso. A gente faz falta para alguém. Seja para a mãe, o pai, o filho, enfim, todos temos alguém que faremos falta se a gente não estar aqui mais dentro no mundo, né? Verdade, viu, John? E quando você traz exemplos, fica até melhor de quem está nos assistindo, né? Entender como é que é utilizar essa política de stop work, esse direito de recusa. Tiago, se você me permite, nós tivemos um acidente fatal o ano passado. Não vou falar o nome da empresa parceira nem distribuidora, mas o Fernando colocou um tema que ele não sai da minha mente desde que aconteceu esse acidente. Os mandos do caminhão estavam damnificados e o caminhão não foi paralisado. E uma das causas raízes desse acidente foi isso. Então, vejam como é importante o checklist do direito de recurso. Se o colega tivesse levantado a mão, eu não saio daqui se isso não é consertado, certamente o evento poderia ter sido evitado. Então, vejam como é importante, gente. E é um exemplo triste que a gente viveu ano passado. Então, isso ainda reforça mais a importância de tudo que temos falado até agora aqui no podcast. Né? Com certeza, João, com certeza. É um exemplo que a gente pode aprender, né? E levar aí para a vida para que não se repita. E, Fernando, a gente falou aqui já de várias situações de campo dos nossos caminhões. Cara, mas uma que me desperta, assim, curiosidade particularmente, é uma situação que os eletricistas estão trabalhando, eleva o cesto aéreo e o cesto aéreo ele paralisa. Cara, numa situação dessa, como é que a gente faz para dar continuidade e fazer ali o que o veículo volte a estar no bom estado? Como é que a gente faz aí? Passa a tua orientação aí. Tiago, a pergunta é muito interessante.
e é bom a gente lembrar que quanto mais preocupados estivermos com a manutenção do veículo, a gente reduz esse risco que pode ocorrer, né, no equipamento. Mas quando isso acontecer, né, a gente instrui primeiramente a observar se existe algum rompimento de mangueira, né, se a estrutura do equipamento existe alguma fadiga, né, que levou essa paralisação. E após isso, quando o condutor aqui no treinamento ele é instruído a fazer isso, né, numa parada dessa, começa a fazer o procedimento de descida do cesto de forma manual, né, ele utilizando a bomba hidráulica do veículo. Ele vai utilizar a própria bomba hidráulica do veículo para fazer o processo de descida, né. E caso isso não seja possível, Thiago, que é muito difícil de não conseguir trabalhar da forma manual, mas ele solicita um apoio, né, da empresa, um outro veículo para poder fazer pegar a pessoa que está em cima do cesto, né, fazer o resgate da pessoa em cima do cesto, e a gente faz um atendimento mecânico, socorro mecânico, para poder fazer a descida do equipamento, né, de uma forma mais técnica para a gente aqui, né, não envolvendo tanto o pessoal em campo, mas a parte mais técnica do socorro nosso mecânico, né, mas na teoria e na prática funcionam bem dessa forma, né. Interessante, Fernando, você falar isso, né? Porque quem está olhando de fora, quem está olhando de longe, imagina que só tem um jeito de mexer no cesto aéreo, só com as alavancas, né? Mas a gente vê que tem outras metodologias, né? Você citou duas aí, e uma que está surgindo também, que é a questão do kit de resgate para cesto aéreo, né? Que também pode ser utilizado numa situação dessa, cara, mas bem legal e bem interessante. Aí, Alexandre, o Fernando aí falou de um ponto, né? Na realidade, eu perguntei a ele sobre esse ponto de parada, e em alguns serviços de linha viva são utilizados dois tipos de Sky, né? Tem o Sky com 2 cestos e o Sky com 1 cesto. Cara, qual é a diferença de desempenho de um para o outro? Por que eu utilizo um simples e o outro duplo? Então, Thiago, assim, como você bem falou, a gente tem 2 tipos de Sky, né? Então, 2 tipos de caminhões de linha viva. Um com 1 cesto e um com 2 cestos. O cesto duplo e o cesto simples, né? Então, o cesto simples, eu só consigo elevar até o nível do serviço, né, apenas um eletricista. Então, os serviços que eu tenho que designar esse eletricista tem que ser coisas simples. Uma troca do isolador, uma troca de um conector, colocação de coberturas. Então, são serviços mais simples que apenas um eletricista, apenas um colaborador consiga realizar, com segurança, obviamente, né? Ou seja, são serviços bem menos complexos do que quando tem uma situação com 2 cestos. Com 2 cestos, já tenho duas pessoas elevadas ao nível de serviço, né? Eu consigo elevar 2 eletricistas para trabalhar na rede energizada. Então, eu consigo fazer uma troca de um poste, eu consigo fazer a troca de um transformador, de uma troca de uma chave, eu consigo instalar um equipamento. Então, o que vai determinar se eu vou utilizar 1 cesto ou 2 cestos são exatamente os tipos de serviços que eu vou executar, né? Então, isso tem que ser visto bem antes, lá na pré-APR, na vistoria, para determinar a quantidade de pessoas, ou seja, a quantidade de cestos de linha vivas que eu vou utilizar, e a quantidade de cestos, ou seja, o tipo de veículo que eu vou utilizar naquele serviço. Então, basicamente, são essas duas as diferenças do cesto simples e o cesto duplo, o tipo de serviço que a gente está executando lá na rede. Cara, bem legal a gente falar sobre esse tema, né? Porque, às vezes, pelo menos para mim que estava olhando, era a mesma coisa, mas a gente vê que não é, né, cara? Tem essa diferença. E pegando um gancho aí de um pouco que você está falando, cara, foi citado alguns exemplos, o Johan mesmo falou de um exemplo triste, né? Johan, hoje, assim, sob o olhar da segurança, né? O que é que você acha que é intolerável hoje no setor elétrico, assim? Estamos falando de linha viva, mas para o setor elétrico? Intolerante hoje no setor elétrico é alguém pensar que se pode executar um trabalho com risco elétrico, trabalho em altura sem segurança. Esse tema que não tem mais cabida hoje dentro do ambiente laboral. E não só do setor elétrico, né, de qualquer setor da economia. Hoje não tem mais cabida não trabalhar com segurança. Isso é um tema que não podemos tolerar.
não devemos tolerar não trabalhar com segurança. Então fica a mensagem aí para quem está nos assistindo, né? Que, cara, segurança é tudo. Não podemos botar nenhuma atividade acima da segurança. Quem está nos vendo aí está vendo que vimos alguns exemplos que muito tristes, né? E que poderia ser evitado. E Thiago, já só reforçando, você recupera as coisas materiais, você recupera, mas você não, até agora não se consegue trazer uma pessoa que veio a óbito a vida novamente. Então, esse é o conceito que temos que ter sempre na cabeça. Quando eu recuso uma atividade, o serviço ele poderá ser executado depois com segurança. Isso você consegue recuperar. Mas a vida do ser humano você não consegue. Então, é o valor que temos que ter ao momento de tomar uma decisão de executar ou não uma atividade. Cara, muito legal essa analogia que você fez. Muito legal mesmo. Não se recupera vidas, né? Muito legal. Fica a mensagem aí para quem está nos assistindo, né? E, Fernando, já pegando aí uma deixazinha do que o João falou, quais são os cuidados que a equipe tem que ter no momento que ela está executando a atividade? Eu entendo que o caminhão ele requer um cuidado especial também, assim como uma série de coisas que a gente já viu aqui. Passa aí essas dicas para a gente. Só pergunta boa, Thiago. Super interessante. Bom, primeiro ponto é observar bem o local onde a gente vai trabalhar, né? Certificar que o acesso é seguro para o deslocamento da viatura, né? Ao estacionar, a gente sempre tem que orientar os nossos condutores a observar aí as condições do solo, né? E observar se o acesso é legal, né? Quando ele for fazer o uso da patola para poder fazer o trabalho em altura, observar se tem risco de atolamento do veículo, né? Ou até mesmo da patola, saber se o local onde ele vai patolar não está em desnível, né? Para não causar um desequilíbrio aí no veículo, né? E na hora que ele começar a operação dele, né, a operação de içamento do eletricista no cesto, observar ali a vegetação local ou até mesmo a condição dos condutores, né, e da estrutura antes de subir, né, saber se não está muito próximo a essa vegetação, esses condutores, né, assim evitando qualquer possível colisão, né, trabalhar com segurança e prevenção. E sempre trabalhar de forma preventiva, né? Também com o acionamento dos comandos do cesto, eu já havia falado um pouquinho antes aqui, a manipulação dessas alavancas, né? Uma por vez, de forma suave, né? Assim a gente não ocasiona trancos no equipamento, nem para subida, nem para descida. Quando a gente aciona essas alavancas uma por vez, então a gente está ali trabalhando com uma força muito grande de fluxo de óleo nesses comandos. Então é sempre bom o eletricista, né, estar ali bem ciente que essas alavancas, o trabalho delas é bem suave, né? Assim ele consegue manter bem a segurança dele ali, né, e consegue executar o seu serviço de forma bem segura e bem agradável. Cara, você tocou num ponto-chave agora, né? E esse nível de cuidado aí com as alavancas, no acionamento, é legal, bem interessante. Acredito que seja dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo, que agora, depois dessa dica, eles vão estar tomando mais cuidado com isso. E, Alexandre, aí falamos aí do cuidado na hora da subida, na hora da execução da atividade. Eu finalizei a atividade, certo? Vou me direcionar para a minha base. Eu tenho que ter algum tipo de cuidado especial também nesse trajeto, nessa finalização da minha atividade? Com certeza. Assim como a gente tem cuidado com a luva de borracha, com a manga isolante que a gente utiliza, a gente tem que ter cuidado com o nosso caminhão de linha viva, né? Então, a gente tem duas partes lá isoladas, que é o braço e o line, o cesto, né? Que são feitos de fibra de vidro, e que eles têm que ter esse cuidado. Então, toda vez que a gente chegar do campo, né, que for guardar o veículo, a gente tem que pegar lá a lonazinha, botar ao redor do braço isolante para ficar cobertinho e colocar a lona em cima lá do cesto, né, para não entrar nenhum detrito dentro dele e para também não ter essa questão de umidade, de sol direto em cima dele, porque lá, que como a gente mesmo já discutiu aqui ao longo do podcast, é o que vai garantir a segurança do eletricista referente ao choque elétrico. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Se a gente tiver condições de manter esse veículo no local obrigado, é melhor ainda. Mas só colocando a mão lá no braço e
e lá no sexto aéreo já é o suficiente. Legal, Alexandre, você comentar esse tema, né? Que aí o cara vê que o cuidado não é só quando eu estou executando a atividade ou quando eu vou posicionar, mas até a forma de eu guardar meu caminhão pelo serviço ser de linha viva, ele tem um cuidado diferenciado. Cara, muito bom esse exemplo que você citou. E aí, já pegando aí, né, e já passando a palavra aqui para o Johan. Johan, eu já tinha falado no início, né, que você está nessa parte de treinamento. Cara, conscientização não se trabalha com uma ação só, são várias ações para que a gente consiga um nível de conscientização. E essa conscientização envolve um fator primordial do nosso negócio, que são pessoas, fator humano. Assim, que treinamentos tu indicaria, assim, que dicas você daria para as pessoas para a gente trabalhar esse fator humano? Bom, Tiago, eu acho que a dica que eu daria sobre o fator humano é um conjunto de ações, ou seja, eu não mudo o comportamento humano com uma ação só. Eu primeiro tenho que ter um bom processo de seleção que identifique se aquela pessoa, em contexto que inclui entrevistas e testes psicológicos, que me identifiquem se aquela pessoa é apta ou não para trabalhar em uma atividade de risco, como a atividade com linha viva. O segundo fator que eu também é um balizador do comportamento humano é o treinamento. Se eu dou um treinamento de qualidade para os colegas, eu também estou influenciando o comportamento. E depois vem o acompanhamento em campo, né? O acompanhamento durante as inspeções de trabalho, durante o reciclagem que são feitos, né? Que tem que ser inspeções que elas acrescentem para o colaborador, que elas acrescentem para tirar dúvidas, que sejam construtivas, né? E, obviamente, eu tenho que ter um programa de cultura de segurança do trabalho dentro da organização, com apoio de psicólogos especializados nesse assunto, né? E ter programas de mudança de gestão do comportamento na segurança do trabalho. Ou seja, eu não consigo trabalhar o tema da cultura da segurança com uma única ação. É um conjunto de ações que nos levam a que a pessoa realmente ela cria consciência de trabalhar com segurança. É a questão da percepção do risco, né, Diogo? Esse treinamento que você falou aí, ele é totalmente diferenciado, né? Que a gente está lidando direto com vidas. Uma pessoa, como você disse, a gente não consegue mudar ninguém, a pessoa tem que querer ser mudada. E ela tem que querer mudar. Cara, muito legal. Johan, só para tirar uma dúvida aqui nossa, né, de contextualizar, essa ação que a gente faz do Junho Laranja é uma ação a nível de Brasil que contempla aí todas as nossas linhas vivas, não só da BQ, mas a gente quer abranger todas as linhas vivas do Brasil. O nosso intuito é atingir o máximo de eletricistas de linha viva possível, para que a informação chegue para eles. Cara, qual é o teu posicionamento assim, com relação ao Junho Laranja, que é esse projeto tão inovador que a BIQ está propondo aí a nível nacional? Bom, Tiago, eu acho que primeiro eu tenho que parabenizar a BIQ pela iniciativa, por ser pioneiros nesse assunto, né? Eu acho que o trabalho na linha viva é um trabalho que ele exige muita preparação, tanto do ponto de vista do treinamento como do ponto de vista de EPIs, ferramentas e caminhões, para que ele possa ser executado de forma segura. E com certeza o zero acidente é possível na linha viva. E eu parabenizo vocês por essa grande iniciativa de cada dia impulsionar e empurrar essa ação de trabalho seguro nas atividades com linha viva, né? A gente já está aí com alguns temas, alguns que a gente passaria aqui, eu acho que a tarde toda comentando, né, que é assim mesmo, a gente vai se empolgando, vai conversando, mas eu queria ver aí com o Alexandre. Alexandre, cara, as tuas considerações finais,
e depois a gente volta aí a comentar mais alguma coisa. Então, minhas considerações aqui para quem está nos assistindo, temos que trabalhar com segurança, né, seguir nossos procedimentos, conservar nossos equipamentos, ter condições físicas, né, e mentais para trabalhar em campo, e como o próprio Johan falou, se tivermos algum problema, se qualquer coisa que a gente citou agora fugir do nosso controle, temos que usar nosso direito de recusa, porque nossa vida é mais importante do que qualquer outra coisa, qualquer serviço que a gente vai executar. Obrigado, Alexandre, pelas palavras, muito boa, muito bem colocado. Fernando, suas considerações finais. Bom, Tiago, levando para o lado também da manutenção, do cuidado com o equipamento e com o veículo, né? É sempre o condutor da viatura, ele observar as condições do veículo, as condições físicas do carro, sempre realizar um checklist bem feito, assim ele vai garantir não só a segurança dele e dos colegas que estão ali com ele, mas sim a preservação do equipamento também, que é bem importante, é muito interessante para a gente ter sempre o equipamento bem alinhadinho em campo, bem visto em campo. Então, assim, isso é muito importante para a gente. E é só orientação, treinamento, né, para o pessoal em campo, que a gente consegue trabalhar 100% com segurança, né? Isso é fundamental no nosso negócio. Obrigado, Fernando, também pelas palavras. Johan, suas considerações finais, meu amigo. Eu tenho algumas considerações finais. A primeira, na dúvida, não faça. Se você tem dúvida, pare, levante a mão, exerça o direito de recusa, exerça o seu voice. Vocês têm esse direito, utilizem ele. A segunda, o valor da vida é inegociável. Não negocie a sua vida. Ela é muito importante. E você faz falta para alguém. E para finalizar, trabalhar com 0 acidentes é possível. Só depende de cada um de nós. Então, as minhas considerações finais. Thiago, muito obrigado. Aos meus convidados, João, Alexandre, Fernando, agradeço vocês pelo nosso bate-papo. Cara, muito obrigado. Eu sei como é que é a agenda de vocês, a correria que é. Então, a gente sabe que vocês aí tiraram um tempinho aqui para estar trocando experiências aqui com quem está nos assistindo. A gente aprendeu muito com vocês. Muito obrigado pela presença dos 3. Fica um forte abraço aí para vocês. Um abraço, Thiago. Até a próxima. Um abraço, Thiago. Obrigado pela abraço, Thiago. Olá, pessoal. Estou passando para dizer que eu sou eletricista da BIQ Energia, com 2 anos de experiência no emergencial. Sempre tive um sonho de ir para a linha viva. Agora tive a chance, a empresa abriu a porta, teve a questão do meu esforço, fiz o curso, graças a Deus fui a maior nota do curso e hoje eu estou realizando meu sonho de ir para a linha viva. E o que eu tenho para falar é que se você tem um sonho, busque, tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo. Se esforce que Deus te ajuda.